Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Nesse vídeo do ManPages eu vou falar do file, mas basicamente como é possível identificar tipos de arquivos no Linux, né? E na verdade em qualquer outro. Como é que a gente sabe que tipo de arquivo é um arquivo? Bom, para quem não conhece, o comando file ele identifica o tipo de arquivo que você passa para ele. Então, se eu fiz ali um file no bin ls, ele é um executável do Linux, né, no formato ELF, e aí ele fala várias informações sobre esse formato, né? ELF de 64 bits, LSB, tal, um monte de coisa aí. Legal. Se eu fizer um file em qualquer outro arquivo, né, eu tenho as diferenças. Por exemplo, se eu criar um arquivo de texto, chamar de texto.txt, já tem um texto criado aqui, der o file em cima dele, que ele fala, o texto ASCII, se fosse o TF8, ele reconheceria o TF8. Mas como é que ele faz isso? Né? Qual é a mágica por trás dele? Bom, para entender isso, a gente vai ver que realmente isso parece uma mágica. Né? Então vamos dar uma olhada no manual dele, vamos ver o que acontece. Ele fala lá, ó, o file determina o tipo de arquivo. Né? Beleza, o manual da versão 5.22, tal. Tem bastante texto interessante aqui, mas aqui começa a parte que eu quero chegar. Ó. A informação que identifica esses arquivos é lido, né, de etc magic, justamente por isso que eu falei qual é a mágica, né? Parece mágica mesmo, eles até chamam isso de mágica, chamado do magic number, né, o número mágico do arquivo que o identifica. E aqui tem um arquivo mágico, né, compilado em usr share magic.mgc. E os arquivos aqui nesse outro diretório aqui também são compilados se não existirem. E assim vai, você pode adicionar um arquivo compilado no seu home, né, para criar seus próprios magic files e tudo mais. Bom, então para entender isso, vou mostrar aqui. Eu baixei aqui o fonte do pacote do file no Debian, né, e aqui eu vou deixar o link aí para baixar, mas ele é basicamente, eu baixei aqui da versão 5.30. Se a gente olhar o file, se eu usar o LDD aqui com o it file para ver onde é que está esse comando, a gente vai ver que tem uma biblioteca envolvida chamada libmagic. Na verdade, o file utiliza, né? Então, é basicamente um banco de dados que define os tipos de arquivo que vão ser reconhecidos pelo file, utilizando essa biblioteca para fazer, para ver se o arquivo bate nesse banco de dados. Né? E esse banco de dados, aqui no Linux, por padrão, ele já vem compilado. Né? Então, se a gente olhar lá em etc magic, né? Isso é um arquivo que, se a gente editar, ele não tem nada, ele pede para ser inserido o que você quer colocar. Se você quer adicionar alguma coisa, algum tipo de arquivo novo, por exemplo, para o file reconhecer. Dá para fazer por aí, mas eu vou fazer por um caminho um pouquinho mais difícil, assim, só para a gente ver como o negócio é feito. Bom, baixando o fonte do file aqui, eu vou extraí-lo. E aí agora eu tenho um diretório file 5.30, que é o código-fonte do programa file, né? Mas dentro dele tem um diretório aqui, ó, o magic. E dentro desse magic tem um diretório magdir, que é justamente o diretório onde tem várias especificações para cada tipo de arquivo, ou conjunto de arquivos. Né? Por exemplo, aqui está vendo o word processors, arquivos de documentos de processadores de texto e por aí vai. Isso é bem interessante, porque o que acontece? Quando a gente olha de novo no manual do file, ele fala que assim, ó, em algum momento aqui ele fala assim, para mais informações, tem o manual Magic, aqui ó, Magic, tá vendo? Veja também Magic, capítulo 5. Se a gente for lá em Man 5, Magic, a gente vê como é criado isso. Né? Então tem os tipos de dados que a gente pode usar, byte, short, a gente já vai entender. Né? String, não sei o que, tem um monte de tipo de dados aí que a gente consegue utilizar. Né? Inclusive dados assim como texto, né? Ou dados como números mesmo. Beleza?
Bastante coisa legal aí. Legal. Eu vou copiar aqui, vamos dar uma olhada aqui em um. Vamos inspecionar aqui, por exemplo, tem um chamado Java, que ele identifica key store de Java. Né? Como é feito isso aqui? Aqui tem uma regrinha, eu não vou me adentrar, pode ser expressão regular, né? tem string, como vocês viram e tal, que é o seguinte, você vai definir o que o file vai procurar dentro do arquivo e onde. Né? Então aqui, por exemplo, essa regrinha aqui, ó, vou pegar uma bem simples, porque esse aqui funciona, tá vendo? Tem uma, duas, três, tem quatro, cinco diferentes tipos de arquivos Java suportados nesse único Magic File, né? Mas eu vou pegar só essa regra aqui. Essa regra aqui diz o seguinte, ó, um long, ou seja, né, um inteiro aí de... São 4 bytes, tá vendo? Aqui eu tenho FE, ED, FE, ED, né, são 4 bytes aqui. Em Big Endian, né, significa que ele está nessa forma aqui direta, né, Little Endian seria o contrário, os bytes na sua ordem, né, de trás para frente. Aqui a posição 0 é o offset, né, a posição do byte desses 4 bytes, no caso, no arquivo. Então, se o arquivo estiver começando com esses 4 bytes, né, o file vai entender que é um Java Key Store. E esse vai ser o MIME type que ele vai dar para esse Java Key Store, que se você utilizar a opção "-i", ó, file /bin /ls, ele fala isso tudo. Se eu usar "-i" para pegar o MIME type, ele dá aqui o MIME type. Útil na internet, útil em vários outros ambientes que utilizam as coisas baseadas em MIME. Só que assim, Application X Executable é MIME type, inclusive, de aplicação de Windows, de um monte de coisa. Né? O MIME ele é um pouco mais genérico. Ok, então isso significa o seguinte, se eu criar um arquivo, vou voltar aqui para o diretório, ele dizia que era FED, em Big Endian, beleza. Então se eu criar um arquivo aqui, ó, com echo, né, ed, FE, ed, FE, arquivo. Aliás, antes eu vou mostrar assim, eu vou escrever um texto qualquer no arquivo, só para a gente ver a diferença. File arquivo, texto. Agora, criando o que ele pediu, né? Aqui eu coloquei os bytes, né, certinho para dar o feed, né, que é o que ele pede lá, que lá está em Big Endian. Ele diz, ó, sun, jqs, java, key store, file, data. Se eu fizer aqui o contrário, ed, fe, ed, aí ele bateria Little Endian, né? Perdão, eu fiz primeiro Little Endian, né? Aí ele pegou a outra assinatura, a assinatura do Big Endian, que é direta, FED, é justamente essa que a gente está olhando. É que tem outra para um Little Endian que dá esse sun aqui. Aqui está direto, né? FED, aqui está invertido, ó. FED. E aí tem uma outra regrinha lá do file, né, que diz que esse é um sun JKS de Java Key Store. Esse aqui é Java Key Store, que é exatamente o que a gente viu, né, nesse formatinho do Java, que é isso aqui, ó, Java Key Store. E se eu der o "-i", ele vai me dar esse application Java Key Store aqui. Vamos lá conferir. File "-i", certinho, application Java Key Store. Então assim, não tem mágica, né? O que acontece é que existe um string de bytes, né, que é buscado dentro desse arquivo. Então se a gente quisesse, por exemplo, adicionar, isso é porque é o seguinte, esse arquivo ele começa exatamente com esses bytes, ó, FED. Então a gente já está enganando o file aqui, ele acha que é um Java Key Store porque é só isso que tem na regra dele. Qualquer arquivo que comece com esses 4 bytes, ele vai achar que é um Java Key Store. Né? E a ideia desse vídeo é para vocês verem que não tem nenhuma mágica envolvida. Ele faz uma comparação com o conteúdo do arquivo, né? E ele não adivinha, é uma coisa bem lógica. Inclusive, se a gente quiser criar o nosso próprio tipo de arquivo, né, é possível também. Okay? Por exemplo, vamos criar aqui vou escrever aqui com -e, ne, né? Deixa aqui, ó, bobo,
B0, B0, B0. Bobo, bobo. E chamar aqui para o arquivo. Se eu der um file nele, acredito que não haja essa assinatura. Lá ele falou ISO 8859, text, ele errou, né? Na verdade, sim. É o que ele tem nas regras dele. Né? E ele achou que é um texto. Mas não é bem texto. Né? Tanto que se a gente olhar, sai um monte de zoeirinhas aqui. Beleza. Deixa eu só resetar aqui, caso aquela zoeirinha tenha zoado o próprio terminal. E a gente vai criar um tipo de arquivo, então, para o file reconhecer esse B0, B0, B0. Então vamos lá. Eu vou criar uma regra, né, que eu vou chamar de bobo, ok? Aliás, eu vou copiar a do Java aqui, porque aí eu não me confundo com a sintaxe magic, magdir, Java para bobo. Ok. Vou editar aqui o bobo, vou apagar esses comentários, isso aqui não precisa, vou usar só aquela regrinha mesmo. Ok. E aqui vai ser o seguinte, ó, em BigEndian, belong, aí se você quiser os detalhes lá no manual do file tem o que é BigEndian, LittleEndian, long, byte, short, tem lá os tipos de dados, né, que você pode utilizar. Aqui vai ser B0, 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 é bobo, bobo, né? E eu vou chamar de arquivo bobo. O MIME type dele vai ser bobo file. Beleza? Então, qualquer arquivo que começar com B0, 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 4 bytes assim, aqui não vai fazer diferença se for BigEndian ou LittleEndian, porque os bytes são os mesmos, né? Mas tudo bem. Ele vai me dizer isso. Né? Isso não basta, né? Eu tenho esse arquivo bobo aqui, mas ele não está lá em etc, mime e tal. Eu vou fazer o file olhar só para ele. Né? Então, se eu der um file no arquivo, ele continua me dizendo, né, que não é nada. O file tem uma opção "-c", que ele compila. Porque assim, ó, se a gente olhar em etc magic, inclusive em usr share misc magic, tem um arquivo chamado magic.mgc, que já é o banco de dados que vem aqui, no caso, com o Debian. Né? Tá vendo? Ele fala lá, Magic Binary File compilado. Esse cara aqui já tem todos esses bancos de dados, todos esses tipos de arquivo que o file consegue reconhecer por padrão, entre aspas, né? Que na verdade o pessoal coloca e vai adicionando e vai compilando. Então a gente precisa gerar esse arquivo também com o file aqui. Para gerar isso é a opção "-czão", que compila. Eu vou compilar aquele arquivo bobo, ó, relembrando, o arquivo bobo é só a regrinha em texto. Quando eu compilo, file "-c bobo", o file gera um arquivo chamado bobo.mgc. Ups. Não, é "-c", "-m", bobo. Pronto. Porque "-m" é para "-c" eu digo que eu vou compilar. E "-m" é onde vai estar o magic file, né? E aí ele gera um bobo.mgc, né? Que não é um arquivo de texto, é um arquivo compilado. Beleza? Justamente lido pela libmagic, né, para ler as regras, porque aí seria muito mais rápido do que parsear texto, então ele já compila. Beleza, então. Agora eu tenho que dizer para o file que eu vou usar esse arquivo, bobo.mgc, para identificar os outros. Eu não estou usando mais aquele .mgc do usr share, né? Estou usando esse meu. Esse meu só tem uma regra. Então, se eu usar ele para identificar o bin ls, ele fala, ó, dados, ele não conhece. Dados é tipo o erro do file, é o genérico. Qualquer coisa ele vai dizer que é dados. Né? Se eu usar aqui um texto.txt nele aqui, ele ainda reconhece porque tem o padrão de texto. Agora, lembrando, ó, no file direto arquivo, ó, ele está dizendo que é texto. Agora, se eu usar o "-bobo.mgc", tá lá, ó, arquivo bobo. E se eu pedir isso com o i, né, do MIME type, eu tenho o MIME, application x bobo file. Então, assim, o recado aqui desse vídeo é, pra você entender como é que o file funciona, né, você também pode criar suas próprias regras e não precisa fazer esse processo de compilação aqui como eu fiz na mão, simplesmente você pode colocar as suas regras. Né? Eu posso pegar a regrinha aqui, ó, bobo, né? E simplesmente jogar em etc magic, que é o file lá, né?
E ele já compila toda vez, ele já vai compilar e já vai adicionar as regras padrão. Isso vai ser concatenado ao que ele já tem. E se você tem um software específico, por exemplo, alguma coisa que você queira, que cria um formato específico de arquivo, né, ou você quiser alterar os formatos que o file já tem por padrão, porque pode ser que tem coisa que ele não reconheça, você queira reconhecer, está aí a possibilidade de estender o file, beleza? Ficam esses dois recados então. Não existe mágica, apesar do nome da biblioteca ser libmagic, é simplesmente uma comparação de bytes, claro, super poderosa, tem expressão regular, tem byte, tem string, tem um monte de coisa, mas basicamente assim que o file entende que tipo de arquivo, adivinha, entre aspas, né, que tipo de arquivo que a gente está tratando. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou falar mais sobre esse assunto provavelmente num próximo vídeo, porque tem alguns outros analisadores de arquivos que possibilitam adivinhar, né, entre aspas, que tipo de arquivo é. Mas vou deixar vocês aqui com esse exercício de olhar o file, criar seu próprio tipo de arquivo, fazer esse teste e aí, a fundo, compreender como essa mágica é feita. Valeu? Se curtiu, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, não esquece de ativar as notificações, senão você não vai ver os próximos vídeos, inclusive quando eu falar sobre esse outro analisador. E é isso, beleza? Comenta aí se tiver alguma dúvida e vamos junto, que tem muito mais pela frente. Valeu, tchau.